Tudo bom com você? E aí, como é que tá depois de 17 dias aí de oração, de meditação na Palavra de Deus? Espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida. Principalmente depois que a gente viu, né, tão maravilhosamente como é o amor de Deus por nós. Nós falamos sobre Deus ter pago o resgate do sequestro, trazendo-nos de volta para os braços dele através do seu Filho Jesus. E hoje a gente vai continuar a falar sobre buscar a face de Deus, buscar comunhão e intimidade. Para isso, a gente vai estudar um pouquinho sobre um personagem da Bíblia, um homem da Bíblia, né, citado nas Escrituras Sagradas, o rei Davi, que foi um verdadeiro caçador de Deus, pela presença de Deus. Ele amava, adorava estar na presença do Senhor. E não é depois que ele virou rei que ele ficou assim, não. Ele já era assim desde moço, desde jovem. E a gente vai ver isso aqui na Palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre Salmo capítulo 26, versículo 8. Diz assim: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Davi tinha prazer de estar onde Deus habitava. E isso nos faz refletir, né? Como nós devemos ter também comunhão com Deus, que nível nós devemos chegar de amar a Deus, amar estar na presença de Deus. A presença de Deus não necessariamente está apenas na igreja, templo, quando se você reúne com seus irmãos ou está ali orando, não. Mas é em todo lugar aonde você invoca o nome do Senhor e a presença dele se manifesta. É a presença espiritual, né? A presença no mundo espiritual que você sente, e é a palavra de Deus, né? Os preceitos de Deus é que fazem com que você realmente a ame e habite na presença do Senhor em todo o tempo. Salmo também 27, versículo 4, Davi também deu uma das maiores declarações dele, quando ele disse assim: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ou seja, além de contemplar a beleza do Senhor, a beleza no caráter, e tudo isso nos faz aproximar e admirar uma pessoa, no caso, a gente está falando de Deus, também nos aproxima para a gente aprender. Assim como eu estou sentada aqui, lembrando da personagem que a gente estudou esses dias atrás, a Maria, né? Davi também gostava de aprender, estar aos pés do Senhor aprendendo, porque sem ele reconhecia que nada ele podia fazer. Então a gente vê como um relacionamento de pai e filho. Ele queria estar junto do pai. Qual é o filho que não gosta de estar perto do pai? Que não gosta o tempo todo de estar pendurado ao lado? Mesmo que o pai esteja trabalhando, ele quer estar ali vendo o pai trabalhar. Isso é comunhão. E como a gente continua falando sobre buscar a face de Deus, algumas pessoas só buscam a face de Deus pensando na questão financeira, nos compromissos, quando a corda aperta, né, tá lá no pescoço, e aí vai buscar a Deus por um socorro. Tudo bem, Deus vai socorrer, Ele é Pai, mas eu acho que, assim como nós pais, né, não queremos que nossos filhos apenas nos procurem quando precisam de um dinheiro, precisam de alguma coisa, mas a gente fica muito feliz quando o filho vem, dá um abraço sincero, dá um beijo, está ali simplesmente por estar, né? Estar junto do Pai, porque ama o Pai. Da mesma maneira, Deus também tem prazer quando a gente está na presença dEle, está junto com Ele, apenas por estar, e não porque precisa de uma bênção. Então nós precisamos crescer de tal maneira que a gente também tem essa comunhão como salmista. Olha só, o que mais que ele declara aqui no Salmo 42, versículos 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, ele tem esse entendimento e ele colocou: a minha alma tem sede do Deus vivo. Ele não queria ter comunhão ou seguir a um Deus morto, a um Deus indiferente, não. Ele tinha prazer de ter comunhão com um Deus vivo, um Deus que se manifestava, que falava com ele, que se importava com ele. E aqui no Salmo 63, versículos 1 e 2, ele também faz outra declaração. Olha só que interessante. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ou seja, a sede dele era da presença de Deus.
Não era só as bênçãos, você está entendendo? Não eram só as bênçãos que Davi queria. Davi queria a presença de Deus. E até de madrugada, se necessário fosse, ele falava que ele estava buscando, até que saciasse a alma dele. Tanto que há o episódio, né, descrito na Bíblia em que ele pecou, adulterou e depois cometeu um homicídio. E ele fala que enquanto ele ficou nesse estado, separado de Deus, né, ele quase morreu. Os ossos dele envelheceram e ele perdeu completamente o rumo da vida dele. Isso passou um tempo até que ele caiu em si, se arrependeu e voltou para Deus. Para a gente fechar aqui, eu quero fazer algumas perguntas que para nós refletirmos, né? Você tem tido fome e sede de Deus? Quando você fica, se você passar 3 dias sem orar e sem ler a Bíblia, você sente falta? Se você não for à igreja por 2 domingos consecutivos, né? Faz falta para você? Você sente que está faltando alguma coisa na sua vida? Jejuar, orar, ler a Bíblia, né? Também são hábitos que, se você não praticar, você sente que está faltando alguma coisa? Ou simplesmente não faz falta nenhuma para você? Sua alma tem sede de Deus? Anseia por momentos a sós com Ele? Você sente falta de buscá-lo com intensidade, como a noiva de Cristo deseja o noivo? Estar perto dele, você pensa nele? Todo tempinho que você tem assim livre, você consegue pensar em Deus? Como que está a sua vida? Mateus capítulo 22, versículo 37, diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então, eu sei que para muitas pessoas, Deus é um ser lá em cima que não está muito ocupado, que tem um monte de coisas a fazer e que não está prestando atenção nas pessoas aqui na Terra. Para muitos, Deus é aquele ser, né, que está sempre com um chicote na mão assim, esperando o primeiro erro para você chegar e te matar uma chibatada. Não, nada disso representa Deus. Deus, ele é todo-poderoso, Deus é justiça, Deus, como a Bíblia relata, né, fez grandes coisas, maravilhas, grandes milagres, grandes operações, como a gente vê nas Escrituras falando sobre as pragas do Egito. Mas, na nova aliança, Deus se mostrou como Deus misericordioso, amoroso, que deseja nos resgatar de volta para os braços do Pai. Então, se você deseja uma comunhão, se você deseja conhecer a Deus como Pai, comece a orar sobre isso e comece a meditar e veja como era o relacionamento de Jesus com o Pai e Jesus com as pessoas, porque Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Então, o que nós vimos durante todo o ministério de Jesus? Alguém que se preocupava com as pessoas, que se importava com as dores das pessoas, tanto enfermidades, que queria libertar as pessoas e libertava aqueles que estavam endemoniados, curava as pessoas cegas, as pessoas inclusive com problemas de personalidade, perdoava o pecado dessas pessoas quando elas se arrependiam. Em vez de apedrejar, como foi o caso da mulher adúltera, né? Ele deu perdão para que a pessoa fosse e não pecasse mais. Então, esse é o Deus que nós precisamos conhecer em intimidade. Porque quando a gente conhece a Deus dessa maneira, aí sim a gente começa a ter realmente a visão e entendimento de quem Ele é. Deus, Ele realmente é amoroso e Ele deseja ter um relacionamento com a gente. A gente vai estudar isso aí nos outros dias, mas hoje a gente vai fazer uma oração pedindo a Deus que a mesma sede e fome, da maneira como Deus se revelou a Davi, Davi conheceu, e assim Davi buscou de todo o coração, que a gente também possa conhecer a Deus dessa maneira tão maravilhosa que esse salmista conheceu, adorou a Deus até o último dia de sua vida e foi recolhido nos braços do Pai. Vamos orar? Pai, estamos aqui na Tua presença porque queremos Te conhecer mais e mais. Muitos de nós tivemos bloqueios nas nossas vidas devido à nossa criação, porque os nossos pais muitas vezes não conheciam ao Senhor e nos passaram um Deus
da maneira como eles foram ensinados. Às vezes, meu Deus, um entendimento de um Deus castigador, um Deus que ficava zangado o tempo todo, um Deus que punia e não tiveram a oportunidade de conhecer o teu amor. Mas, Pai, o salmista conheceu o Senhor de uma maneira diferente. E assim, nós vemos aqui que ele ele desejava estar na tua presença. Nós também queremos te pedir isso nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada. Que o Senhor possa também se revelar a nós como o Senhor se revelou a Davi e que possamos ser adoradores do Senhor, buscar a sua face, buscar o Senhor como se busca, o sedento busca uma fonte de água e realmente te encontrar e nos saciarmos em Ti. Ajuda-nos, que a leitura da palavra seja como nós bebermos água. Adorar, buscar, orar, que a oração não seja nada obrigatório, mas seja um diálogo, uma conversa, onde nós abrimos o nosso coração sinceramente, colocamos nossas vidas, os nossos dilemas diante do Senhor, onde queremos aprender, pedir direção e te buscar, e que o Senhor possa falar conosco. Essa é a nossa oração. Conduz-nos, Senhor, nesse trajeto de buscar a sua face, que busquemos não pelas suas bênçãos, mas sim por aquilo que o Senhor é. E as bênçãos, consequentemente, também virão, porque como bom Pai, o Senhor deseja abençoar também os seus filhos. Muito obrigada, Senhor, e amém. Amanhã a gente continua estudando um pouco mais sobre buscar a face de Deus e ter comunhão com Ele. Até amanhã!